Nós estamos sendo capitaneados pelo Marcelo Tairek e pelo Rodrigo, grande Rodrigo, um moço casadoiro. E hoje nós estamos recebendo aqui o Rogério Ribeiro, que escreveu esse livro que eu estou mostrando para vocês, O Negociador Humano. E participe do programa, que no final nós vamos sortear 3 livros que você está vendo aqui agora. Olha, vale a pena, é um livro muito enriquecedor, mesmo aquelas coisas comezinhas que a gente pensa que já sabe, ele ilustra de uma maneira que poucos farão. Por quê? Ele simplesmente está transmitindo aqui para nós a sua própria vivência. Ele labuta, como ele acabou de explicar, desde os 8 anos de idade. Aos 16 abriu a sua própria empresa, que eu não sei porque ele não quer falar dela. Cerâmica, na divisa do estado, uma cidade que chama Além Paraíba, divisa do estado com Rio e Minas Gerais. E eu falei, não, eu tô levando pra casa da minha avó. O cara riu e falou, pô, mas tem 3.000 vasos de louça, como que você vai levar pra casa da tua avó? Ela planta tanta coisa. Pois é. E daí eu falei, não, tem que abrir uma empresa. E aí meu avô abriu uma empresa para mim, para que eu pudesse estar dentro da economia formal. Essa foi uma grande experiência na minha vida. Primeiro porque eu descobri que eu tinha que pagar imposto. E esse foi um problema seríssimo. Porque até então eu não pagava. Você abriu empresa em nome de terceiros? Porque com 16 anos... Eu abri o nome do meu avô, seu avô, né? para que eu pudesse comprar e vender. Certo. E a minha primeira conta no banco também, até um banco que nem existe mais, chamava-se Crédito Real, foi uma conta que meu avô foi lá e assinou para que... Quando eu fui depositar o dinheiro, o gerente assustou, porque eu era um menino. Com 16 anos, cheguei com uma quantia razoável de dinheiro vivo para depositar na conta. Realmente foi uma situação bastante, no mínimo, inusitada para o banco. Um menino de 16 anos, se chegasse hoje lá, com 50, 80 mil reais em dinheiro, e falou, quero botar na minha conta. Parecia que você era agente do tráfico. Exatamente. E com isso, mudou muita coisa para mim, porque eu comecei a vender para a Bahia, comecei a vender para o Espírito Santo. Eu, aos 16 anos, eu tinha 15 colaboradores dentro da minha empresa. Os rapazes trabalhavam comigo, eram vendedores. Faziam as suas visitas, tirava pedido nas lojas, e eu descobri, depois eu comecei a comprar em Porto Ferreira, que é o grande polo da cerâmica no Brasil, e distribuir nesses estados. Isso ficou de 2, 3 anos e eu fali. Porque não havia banco que financiava. No Brasil, os bancos nunca financiaram empreendedor. Pode falir uma empresa em expansão como essa? É simples. Se você tiver 3 meses no vermelho, se qualquer empreendedor utilizar 3 meses o cheque especial da empresa e pessoal dele para bancar o negócio, ele vai precisar de 1 ano para sair disso. Ele não vai faturar no próximo mês e sair. Por quê? Porque com a inflação na época, você lembra disso, a 80%, 90%, se você devesse 10 dinheiros... Era ao mês? Ao mês. Assim, louco, ao mês. Não se conseguia conviver com isso. Para você ter uma ideia, Ralf, eu comecei, como tudo que eu fiz, eu comecei sem capital. Eu muitas vezes comprava com cheque pré-datado, contando com a entrega para receber e cobrir. Eu não tinha o capital. O risco total. Total. Eu também recebia com cheque pré-datado dos meus clientes. E eu dependia de agiotas para trocar esses cheques. Porque o banco não trocava. Eu falava, olha, suponhamos uma rede de loja, olha, eu tenho aqui tantos mil dinheiros dessa rede. Eu quero depositar esse cheque, que vai vencer daqui a 60 dias, e transformá-lo em dinheiro. Isso o banco não fazia. O banco não fazia nada. E hoje virou até uma carteira. Hoje virou uma carteira. Hoje virou carteira dos bancos. Então, quando eu dependi
de um agiota que fizesse essa operação para mim, que era um valor mais alto, e ele não fez, e nós tivemos um problema no país onde os meus clientes não nos pagaram, o que aconteceu fatalmente? Quebrou. Tudo bem. E quebrei de uma forma muito curiosa, porque era uma coisa assim, não, eu tenho que pagar as pessoas. Eu tenho que pagar. Então eu fiquei um ano trabalhando para pagar as dívidas, que obviamente eu havia contraído pela empresa, mas que os meus clientes não fizeram isso comigo. Quer dizer, simplesmente eu fui lá, o cara falou, Rogério, eu fali, eu não tenho como te pagar. Você faz o que você quiser com o cheque. É não... quase a mesma coisa que pode acontecer hoje, se não tomar cuidado. Exatamente. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que recomeçar a minha vida de novo. E aí eu fui ser camelô, porque eu precisava fazer dinheiro rápido. E peguei meu irmão de criação e falei com ele, porra, vamos, e chama Wagner, e ele é um cara meio assim, meio sisudão, meio, né? E, pô, mas camelô, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer dinheiro rápido. E tem que trabalhar. E nos 2 primeiros dias que a gente colocou a banca numa cidade chamada Manhuaçu, que fica em Minas Gerais. E rapidamente a gente colocou e começamos a vender muito. De noite eu me lembro que ele virou para mim, contou o dinheiro e falou, pô, isso aí vai ser bom, hein? E nós, dessa banca, rapidamente, um ano, nós já tínhamos a segunda e compramos uma loja, e eu tinha visitado o Paraguai. Aí entra o Paraguai na minha vida. Eu falei, isso aqui não tá bom, eu sei que eu vou ter a segunda loja, eu sei que eu até vou ganhar, mas é pouco. Eu preciso ir mais. E eu fui para o Paraguai, olhei, e quando eu voltei fixo. Eu falei, eu vou vir para cá que eu vou ficar rico. E meu irmão falou, Rogério, agora que tá tudo bom, pô, tem apartamento. Vai arriscar. Você vai arriscar. Eu falei, ó, eu já tô arriscando, brother. Quer dizer, em 2 anos você conseguiu comprar até um apartamento em função do camelô? Do camelô, a loja também. Nossa Senhora. Porque aí que tá, não é tanto quanto você ganha, mas como você administra o dinheiro. Essa é uma coisa importante. Eu conheço amigos que faturam muito, mas não conseguem administrar. É um ralo, né? Então, assim, a regra é básica. Se gasta mais do que tem, vai falir. Ou se gasta só o que tem mesmo também acaba ficando sem. Pois é. Então, no caso de uma empresa, essa é uma linha muito tênue. Muito tênue. Uma coisa é você apostar. Eu não tenho jeito, eu tenho que correr o risco. Outra coisa é, o negócio está andando bem, e você começa a gastar como bom, vai sempre andar bem. Agora a gente está vendo aí perante a crise mundial que nada vai sempre andar bem. Não faz o que a gente pode chamar de poupança, meramente falando. Não conta com o revés. E aí o Paraguai, como é que ficou essa história? O Paraguai eu cheguei, olhei, não tinha onde comprar. Tinha muito brasileiro, bombeiro, comprando e vendendo. Era um comércio, né? Trazia para cá, os mais sofisticados. Isso foi em 88 para 89. Cheguei, olhei e já sabia. Vou fazer uma rede de cachorro-quente. E aí meu irmão falou assim, pô, mas nós vendemos a nossa loja de presente. Você quer fazer cachorro-quente? Falei, cara, é o seguinte, nós vamos vender para quem está comprando. No Paraguai não existia uma alimentação digna de ser comida. Para você ter uma ideia, nessa época, é um país até muito curioso de se conhecer, mas nessa época não tinha açougue. Havia uma figura que chamava carniceiro. Era um cara que matava um porco, matava um boi, cortava as partes, botava numa carroça, muito parecida com essa que a gente vê aqui, dos rapazes que catam papelão, e vendia os pedaços de carne. Então você imagina. Higiene total. Total. Meu Deus do céu. E eu... A ideia era tão fixa na minha cabeça que eu voltei de lá, comprei os carrinhos de cachorro-quente, despachei numa transportadora, peguei um ônibus e fui. Do momento que eu decidi ir até efetivamente empreender, levou-se 60 dias. Em 60 dias eu já estava morando, na época em Porto Estróis, né? Hoje chama-se Cidade do Leste. E porque eu tinha... Primeiro eu achava que eu ia ficar rico. Plena convicção de que aquilo ia dar certo. Ia dar certo. E segundo, eu precisava viver num país de ditadura. Porque eu ouvi as pessoas falar muito da ditadura aqui. Eu, pô, o que é isso? Eu quero entender a liberdade que eu tenho aqui. Lá no auge da minha juventude, era quase como uma expedição. É quase como uma grande aventura. E para lá eu fui. Colocamos, chamava-se Dog Express. Arriamos o carrinho de cachorro-quente, e meu irmão é um cara que tem 120 quilos. E eu fiz ele
pagar o mico de se vestir de vendedor de cachorro-quente, com crachá.